Hoje, o que é a normalidade no Brasil? É simplesmente um prefeito ser eleito, ficar seus 3 primeiros anos de mandato fazendo ali alguns acordos, ganhando dinheiro, desviando seu dinheiro, desviando dinheiro do governo federal, até porque a sociedade não tem autonomia para ter iniciativas financeiras próprias, tem que ficar pegando dinheiro do governo federal. E no seu último ano de mandato, ele finaliza algumas obras ali, ele tira uma fotinha ali com uma pessoa famosa da cidade e é reeleita. E a partir da lei que o Renan Santos, do Partido Missão, pré-candidato à presidência da República, quer aplicar para mudar isso. Essa lei se chama a Lei da Responsabilidade Gerencial. Como é que isso vai funcionar na prática? É o seguinte, quando a gente tem que estabelecer algumas metas mínimas de índices, por exemplo, nos setores de segurança, de saúde, de infraestrutura, de educação, de moradia, de lazer, alguns dos principais setores, a gente tem que estabelecer índices mínimos para que esse prefeito consiga superar esses índices. Vamos por exemplo, X pessoas morriam numa cidade X, em São Paulo, por exemplo, a maior cidade do Brasil. X pessoas morriam em São Paulo antes da prefeitura do Ricardo Nunes. Se essa lei fosse aplicada, seria estipulado algum número de pessoas para morrer, algum tipo de estatística, para a gente conseguir metrificar a questão da saúde, e a partir disso a gente vai conseguir fazer com que fique muito visual e concreto como foi a aplicação do governo, da prefeitura, acerca da cidade. Ou seja, se um prefeito não conseguir fazer com que os índices básicos de segurança, de saúde, de saneamento básico, de infraestrutura, de educação aumentarem, ele vai ser impedido de ser reeleito, ou seja, ele vai ficar inelegível. Isso sim, isso é uma coisa que claramente pode ajudar muito o Brasil a seguir o futuro, porque o que mais acontece são políticos do centrão, políticos de partidos genéricos, como o PSD, como o PSDB, essa galera assim que não tem nenhum valor fixo, não tem nenhum princípio que coloca à frente de tudo. Eles só estão apenas ali, seguindo a maré, seguindo como é que as ondas estão indo, e a partir disso vão dar algumas entrevistas falando que são mais direita quando os convém, na esquerda quando os convém também, e quem se ferra no final é a população, é o seu João que paga seus tributos que vão para o governo federal. E o que mais isso vai fazer? Por exemplo, uma cidade, a ideia de fusão de cidades do Partido Missão que está sendo muito proliferada, essa ideia de fusão de cidades. Vamos supor que nós temos duas cidades muito pequenas. Uma cidade que tem 10 habitantes, outra cidade que tem 5 habitantes. A de 5 habitantes, ela não é autossustentável, ou seja, ela precisa de incentivos federais, que o governo federal tem, que mande para ela para conseguir se autossustentar. Com essa aplicação dessa lei da responsabilidade gerencial, a gente vai ter que garantir que esse prefeito, uma pessoa que na teoria está disposta ali a exercer um cargo público, uma função de muita importância, que vai desenvolver a sua cidade na teoria, colocar essa pessoa em risca para que ela consiga sim fazer seu trabalho. E caso ela não faça seu trabalho, ela vai ficar inelegível. E essa ideia de fusão de cidade é o seguinte: para que uma cidade muito pequena não gaste muitos desses seus recursos e não tenha que pegar muito do governo federal, nós vamos fundir cidades caso a cidade não seja autossustentável. Ou seja, não é em todos os casos que vai acontecer essa fusão. Apenas em casos quando uma cidade muito pequena, por exemplo, abaixo de 7 mil habitantes, abaixo de 5 habitantes, tiver uma cidade relativamente maior e mais produtiva do lado, elas vão se fundir e tornar uma cidade só, para se gastar menos dinheiro, por exemplo, com a prefeitura. E com isso é uma das ideias que, se você quiser conhecer mais, tem principalmente nos livros amarelos aqui, a trilogia fala sobre essa ideia, no terceiro fascículo, que esse ano provavelmente se tornará o livro amarelo de fato, que seria a junção dos 6 primeiros fascículos, que é, se não me engano, de onde viemos, para onde vamos, quem somos, um Brasil rico, um Brasil próspero, um Brasil livre. Essa junção eles todos do livro vai dar o livro amarelo, que seria o plano de governo do Renan Santos. E assim, isso junto de outras propostas, muito mais propostas factuais, propostas concretas, mostram como o Renan Santos é sim a única pessoa capacitada entre os pré-candidatos nesse momento a se tornar presidente da República. Até porque se você perguntar para um cara que é muito bolsonarista, uma pessoa que é muito petista, qual o plano de governo deles, eles apenas falarão propostas genéricas, por exemplo, soltar meu pai, por exemplo, fazer com que o pobre come picanha, por exemplo, liberalismo econômico, conservadorismo, progressismo. Eles vão apenas falar ali algumas coisas populistas para fazer a sua cabeça e para você votar nessas pessoas. E a gente percebe que com o Renan Santos isso vem se alterando a partir de posts que ele faz, fazendo medidas ali a partir de estatísticas, falando coisas concretas, falando coisas factuais. A gente percebe que ele sim é a pessoa capacitada para esse cargo. Então, se você quer conhecer mais o trabalho dele, por favor, me siga. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muito obrigado.